Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa neste sábado, dia 5 de outubro, que o Senhor derrame das suas bênçãos abundantes sobre a tua vida, em nome de Jesus. É uma alegria estar com você aqui e eu quero começar lembrando você, porque eu acho que hoje é um dever de todos os cristãos estarem intercedendo, orando pelas eleições que nós temos amanhã. Amém? Orando pelo Brasil, orando pelas eleições, orando pelos candidatos. Então é obrigação do cristão orar. Amém? Obrigação do cristão orar, interceder pelo Brasil, interceder por esse lugar que nós estamos, em nome de Jesus. Eu quero então convidar você a abrir a tua Bíblia, agora sim, a Hebreus capítulo 4, verso de número 8. Enquanto você abre a tua Bíblia em Hebreus 4, 8, nós devemos orar primeiro, precisamos orar primeiro, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse dia, nós queremos te dar toda a honra e toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê entendimento da tua palavra, que o Senhor perdoe os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus. Nós te agradecemos por essa oportunidade que nós temos, Senhor, de ouvir a tua palavra, de orarmos juntos, em nome de Jesus. Lembro você também que amanhã, 19 horas, nós temos o culto com Santa Ceia e você é o nosso convidado. Prepare a tua partícula de pão, prepare o teu cálice com suco, para participar da Santa Ceia. Amém? Versículo de número 8, então, de Hebreus capítulo 4. Quero lembrar você que nós estávamos falando ontem sobre o descanso de Deus. Que para o povo de Israel, quando foi tirado do Egito, era a Canaã histórica. Agora, para nós, que fomos libertos da escravidão do pecado, de Satanás por meio de Jesus Cristo, que também é uma figura, ou melhor, o Egito é uma figura, amém? Desta libertação que nós estamos vivendo, que nós vivemos, nós também temos um destino para um descanso, que é a Canaã celestial. Assim como a Canaã histórica era o lugar que manava leite e mel, nós temos esta Canaã celestial, um lugar de paz, de alegria, onde não vai haver mais choro, não vai haver mais lágrimas, não vai haver mais enfermidade, não vai mais haver doenças. Nós vamos estar ali com a plenitude da presença de Deus. Amém? Eternamente. Louvado seja o Senhor por isso. O versículo de número 8, então, ele diz assim, lá em Hebreus capítulo 4. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia, ou seja, de outro descanso. Por que ele cita Josué agora e antes ele citou Moisés? Porque nós precisamos lembrar que quem entrou na terra prometida, na Canaã histórica, não foi Moisés. Moisés não pôde entrar na Canaã histórica. Ele foi impedido por ter desobedecido a palavra do Senhor, a ordem do Senhor. E então quem entrou, atravessou o Rio Jordão e entrou na terra prometida e conquistou uma boa parte de Canaã, isso é Josué capítulo, eu acho que 13, onde descreve as conquistas de Josué. Ali foi Josué. Josué quem fez quem teve esta incumbência. Tanto que no capítulo 1 de Josué nós vemos aquele versículo, conhecemos aquele versículo, né? Que diz, né? Ser forte e corajoso, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Foi o encorajamento, a palavra de incentivo a Josué após Moisés ser recolhido e Josué ter que assumir o lugar de Moisés, que não deve ter sido nada fácil. Amém? Né? Para um homem comum não seria fácil, mas com o Espírito do Santo, amém? Com o Espírito do Senhor é possível. E ele fala sobre esse outro descanso. Ele fala de um outro dia nesse versículo, porque é um outro descanso, o verdadeiro descanso de Deus, que vem por meio de Jesus Cristo. Esse descanso é um descanso espiritual. Não é um descanso aqui na terra, é um descanso no céu.
Amém? O descanso de Josué no Antigo Testamento, ele é uma sombra deste verdadeiro descanso que nós temos no céu, esse lugar celestial para qual o Senhor diz que já há ali a nossa morada, nós temos a nossa morada nos céus. Então, neste descanso espiritual, nós descansamos de todo o ciclo que nós temos aqui na terra de luta. Amém? Dos inimigos, da luta contra a própria carne, contra o pecado, de resistir a tudo isso. O descanso celestial, amados, ali é a plenitude da promessa de Deus. É a plenitude de tudo aquilo que Deus promete na sua palavra. Em nome de Jesus. Versículo de número 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Então, amados, é interessante porque aqui ele usa uma outra palavra que não é descanso, é repouso. E repouso é uma palavra usada no sentido do sábado, do 7º dia, aonde ele deixa bem claro no versículo 10, para que a gente possa entender. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, que é esta morada celestial, esta Canaã celestial, o céu, também ele mesmo descansou. Então um dia nós também vamos descansar de todas as nossas obras. Amém? Todos nós que cremos em Jesus Cristo, andamos no seu caminho, vivemos a sua palavra, praticamos a sua palavra, porque só ouvir não é o suficiente. Temos que praticar. Diz que nós também vamos entrar nesse descanso de Deus. Como Deus das suas. Então ele diz, eu vou ler de novo para ficar bem claro, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Não foi o que aconteceu? Nós citamos isso ontem ou anteontem, falando que o Senhor fez o mundo e descansou no 7º dia. Ou seja, quando a obra é completa, quando a obra está feita, então nós, assim como Deus, entramos no descanso. Amém? Versículo de número 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Então aqui nós vemos o autor da epístola, que acima de tudo é o Espírito Santo, ele diz, nos chamando a nossa responsabilidade para aquilo que nós temos ouvido, para nós sermos responsáveis e atentos ao que nós temos ouvido, para que nós não venhamos a cair, segundo o mesmo exemplo que nós já falamos também ontem, anteontem, da desobediência de Israel, que foi tirada do Egito, mas o seu coração continuou amando o Egito. Nós não podemos ser retirados, transportados do reino das trevas para o reino da luz e continuar vivendo e praticando as obras do reino das trevas, amando as trevas. Amém? Versículo de número 12. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Agora eu quero que você entenda o contexto desse versículo. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Amados, aqui nós aprendemos uma coisa muito importante, que a palavra de Deus ela é alimento para nós, ela é consolo nas suas promessas, amém? Na esperança das promessas, mas ela também é juízo. Juízo para aqueles que não se comprometeram. Para aqueles que não se comprometeram com a palavra de Deus, não se comprometeram com o Senhor. E nós temos que lembrar de uma coisa. Há uma diferença muito grande entre eu ser persuadido, ou eu estar persuadido pela palavra, e eu estar comprometido. Há uma diferença muito grande. A palavra, por que ela diz que a palavra é como uma espada de 2 gumes, cortante? Porque é a palavra que vai expor o coração e as intenções. Então, amados, tudo é claro para Deus, porque a palavra expõe todas as coisas. Às vezes eu posso estar nas minhas atitudes ou nas minhas ações, melhor dizendo, aparentemente fazendo algo bom, mas lá no meu coração a motivação é errada. A motivação de eu estar fazendo aquilo, por mais que em última instância seja algo bom, ela é errada. Então a palavra de Deus ela expõe o coração, ela expõe as intenções. Versículo 13 diz assim, nós estamos aqui adiantados no nosso tempo já, né? E não há criatura que não seja manifesta na sua presença.
Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Deixa eu falar uma coisa para você sobre esse versículo. Esse versículo ele tem um significado, né, principalmente aqui na palavra patente, né, aos olhos, de decapitação da vítima. Ou esse é o significado daquela vítima que vai ser decapitada, daquela vítima que está com o seu pescoço exposto para ser decapitado. É isso que ele está dizendo aqui. Então, por isso que ele citou da espada no versículo anterior, porque a mesma palavra, que ela é alimento, que ela consola, ela também é espada. Então nós temos que estar comprometidos. Em nome de Jesus. Não podemos seguir o exemplo de desobediência que nós vemos no Antigo Testamento. Por isso que ele é tão precioso, amados. Nós aprendemos tantas lições. Então ele cita a espada, porque pela espada nós vamos ser julgados. Amém? Nós vamos ser julgados pela palavra, porque é isso que a espada também representa, mas nós vamos ser julgados também pelo próprio Deus. Amém? Versículo de número, nós vamos terminar agora. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso que ele é poderoso para nos socorrer, porque ele veio, se encarnou como homem, encarnou-se, né, encarnado, Deus encarnado como homem, e ele então sofreu todo tipo de tentação que nós passamos, só que no limite, em todo limite, em toda a força, sem pecado. Por isso que ele é o sumo sacerdote. Pastor, quem é o sumo sacerdote? O sumo sacerdote, vamos dizer, era o chefe dos sacerdotes. Dentro da tribo dos levitas tinha a família de Arão era uma família sacerdotal. E ali o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos, que era aquele lugar mais interno do tabernáculo ou do templo, onde estava a arca da presença de Deus, para oferecer sacrifício, sangue para a remissão dos pecados do povo, para expiar o pecado do povo. Ele então entrava uma vez por ano lá. E aqui diz que Jesus ele adentrou nos céus, como se ele então, se nós fôssemos fazer um paralelo com a figura do tabernáculo, que é o átrio externo, o santo lugar e o santo dos santos. O Senhor, ele entrou lá no santo dos santos. Só que não foi neste tabernáculo humano, foi no tabernáculo, porque ele é uma figura dos céus, entrou na presença do Senhor como sumo sacerdote e fez ali o sacrifício perfeito para nós, por nós. Amém? Por amor a mim e a você. Lembre-se, o tabernáculo, o templo, ela é uma réplica da realidade do céu. Amém? Versículo de número 16 e nós terminamos aqui. Acheguemo-nos, mais uma vez, né? Vamos terminar mais uma vez. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, o Espírito Santo, amados, ele aqui diz para nós, entre confiadamente na presença de Deus, porque o sangue de Jesus abriu um novo e vivo caminho. Amém? Adentrou o Santo dos Santos, para que eu e você possamos estar na presença do Senhor. Amados, deixa eu te falar uma coisa, nos reinos antigos, somente os conselheiros dos reis estavam na presença do rei. Ninguém entrava na presença do rei assim, não. Mas nós podemos entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? E mais, o Espírito de Deus habita em nós. Amém? Que tipo de cristãos nós devemos ser? Sabendo que o Espírito do próprio Deus habita dentro de nós. Amém? Será que nós estamos sendo cristãos verdadeiros como deveríamos ser em nome de Jesus? Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que nós tivemos aqui, Pai. Queremos orar, Pai, nesse momento pelo Brasil, pelas eleições, pelos candidatos, pedindo, Pai, por aqueles que forem eleitos, Pai, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que toda autoridade é constituída por Deus e não há nenhuma autoridade que não seja colocada por Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai,
que o Senhor os abençoe. Pai, nós oramos para que eles sejam favoráveis aos cristãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção, Senhor, sobre cada um deles, sobre essa eleição, sobre o Brasil, sobre aqueles que vão votar, para que votem com sabedoria, em nome de Jesus. Nós pedimos a Deus que o Senhor possa guiar todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe nesse dia. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus. Um grande abraço.